Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 26 de junho de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. Pedir desculpa novamente, não tô com a voz muito boa, tá? Mas vamos lá, seguimos. É, Voltei para o gráfico não ajustado, tá? Então vocês vão perceber uma pequena mudança aqui no semanal, de repente nos demais tempos gráficos. Mas acredito que já decorreu um tempo, então a gente pode retomar a leitura para esse tipo de gráfico, tá bom? Só para quem não sabe, o não ajustado ele não tem aqueles ajustes de juros, da rolagem do contrato, enfim, tá? Então vamos lá, aqui o semanal. Então o semanal tocou nessa média de 17 períodos, né? Ele deu essa esticada aqui, principalmente por conta da rolagem do contrato. Acabou até violando essa máxima aqui, porém ele já começou a devolver depois disso, tá? A gente vai conseguir ver no diário lá o fechamento de gap. Então o que acontece agora? Ele está se aproximando da mínima do candle 24 e a partir do momento que ele aciona isso, ele vai dar um ponto de retorno para baixo, né? Então, fazendo o quê? Com que o preço possa acelerar para baixo, de repente vir testar essa média de 17 períodos e posteriormente, quem sabe, até essa média aqui de 72 períodos, tá? Então a gente tem que ficar bem atento ao comportamento desse semanal, tá? O diário, ó, então a gente vai ver que teve essa rolagem de contrato, teve esse gap, né? Um dias depois, ó, já veio fazendo essa correção, fechando o gap. Ele até tentou fazer um movimento para cima aqui, ó, porém já foi neutralizado, tá? Então se a gente olhar aqui, ó, puxar do fundo até o topo, ó, só para a gente dar uma olhada. Deixa eu pegar dessa barra primeiro aqui, ó. A gente vai ver que ele puxou até o 61.8, fez uma retração bem técnica aqui. E aí ele veio dando venda, né? Veio dando venda e agora ele violou, né, o fundo da 17, da 117 e da 114, fazendo o quê? Com que ele arme um pivô para baixo, né? Ó, é um micro pivô na verdade, não? Aqui, ó, tá? Então aqui ele vai abrir alvo para buscar um pouco mais abaixo. Então se a gente projetar, ó, fazer uma projeção para a gente ver aqui, ó, através dessa projeção aqui, a gente consegue ver o quanto ele já andou e o quanto ele tem para andar. Ó, com essa projeção aqui, ele abriu o alvo por 137.055, ou seja, ele pode continuar caindo ainda hoje, né? E posteriormente 134.827, tá bom? Só um instante. Desculpem. Então a gente tem essas perspectivas, tá? Começa a ver qualquer coisa diferente se ele começar a falhar nessa queda, tudo. Mas a princípio eu estou vendo que ele quer dar continuidade na queda, tá bom? Principalmente para essa questão global que a gente está enfrentando, né? Todas essas questões de tensão global, fazendo o preço ficar um pouco mais indeciso, mas no momento ele está mais baixista, tá, pessoal? Então, de repente, começa a dar continuidade e vir testar esse fundinho aqui, tá bom? Já nos 60 minutos, o que a gente pode observar? Ó, então, desde lá do gap, ó, ele começou a fazer movimentos o quê? Primeiro esse dia ficou bem consolidadinho, depois ele teve, né, um movimento para baixo, e aí ele foi fazendo correções de média, ó,
e dando continuidade. Até que esse dia ele fez a correção. Foi a correção que a gente fez ali, ó, a retração, ó. Oh, perdão, ferramenta errada. Ó, aqui, ó, a gente pegou aqui desse topo. Olha lá, ele corrigiu bem no 618, deu um micro pivô aqui no 60 e foi embora, né? Então agora, o que acontece? Ele violou esse fundo. Esse fundo era bastante importante, ó, porque se a gente olhar para o lado esquerdo, ó, ele tinha aqui, tinha essa região e era antigo topinho aqui, ó. Então, é uma região de muito suporte, né? Tá no conceito de bipolaridade, né? Que em algum momento foi resistência, depois virou suporte. E aí ontem ele conseguiu violar isso daí, né? Então agora a gente precisa ver se de fato ele vai firmar para baixo, ou seja, vai começar a vir buscar esses próximos fundos aqui, ó. Tá, a gente vai ter esse fundo aqui, depois tem esse outro aqui, né? Ó. Então, são vários suportes abaixo que ele vai ter que enfrentar a fim de tentar dar continuidade, tá vendo? Ó? Fundo aqui, ó, teve uma região de resistência que virou suporte. Então, vários conceitos de bipolaridade aqui. Então, vamos ficar bem atento como que ele se comporta para a gente entender onde ele pode chegar. Voltando para o diário um pouquinho, ó, a gente pegar uma retração oposta agora, do topo até o fundo aqui, ó. A gente vai ver que ele está bem na região de 50%. Então, também pode acontecer dele chegar na região de 137, 380 aqui e já começar a ter umas dificuldades também. Por quê? Porque é uma região de 618, né? Então, ficaria bem atento a toda essa região aqui, ó. Tá? Toda essa região aqui. Vai ser bem difícil do preço evoluir, tá? Ele pode ir e tal, mas ele pode ficar com dificuldades, tá? Eu vou tirar então agora essa outra marcação, ó. Então essa marcação que eu fiz aqui engloba de 50 a 61,8% da retração, que pega do topo até o fundo, tá? É a mesma, se a gente pegar aqui, ó, tá? Pegar aqui, é a mesma retração que a gente vai encontrar, tá bom? Tudo bem? Se vocês estiverem gostando do vídeo aí, pessoal, deixa o curtir, compartilhe com os amigos, deixe nos comentários as suas dúvidas, tá? Vocês estão gostando desses vídeos? Está fazendo sentido para você? Ó, olha que interessante o 15 minutos, né? O 15 minutos está me chamando bastante atenção. Ó, a gente então teve essa movimentação, aí teve uma puxada bem forte para baixo. Aí ele corrige nas médias. Ó, ele vai tentando dar continuidade. Ó, corrige nas médias, continuidade. Corrige nas médias, tentativa de continuidade. Corrige nas médias, viola o fundo. Corrige na média, tentativa de continuidade. Viola, vai na média, viola o fundo anterior. Então, assim, enquanto ele estiver seguindo esse padrão de toque em média, a gente consegue atuar tranquilamente aqui, tá? Por quê? Porque eu entendo que ele está fazendo um padrão. Diferente que aqui, olha, ele começa a subir vários candles positivos, né? A gente não viu isso aqui muitas vezes, né? Apesar de pouco volume, né? Ó, mas a gente vê que em poucos momentos a gente teve 4 candles seguidos, né? Positivos aqui, ó. Tá vendo? Então talvez isso aqui possa dar um sinal, mas vamos observar se de fato ele vai querer subir mesmo, fazer uma correção de repente na média de 72 até buscar a média de 200. Mas aqui, ó, ele me mostra o quê? Tocou na média, tento buscar continuidade, né? Tento buscar continuidade. E assim vocês podem ir projetando, né? Ó, você pega uma ferramenta de projeção, aí você clica aqui no topo, no fundo e vai no topinho. E aí vai encontrando, ó, 100%. Então, mais provável ele chegar aqui. Aí, de repente, ele acelera para um 61,8. E aí você vai, por exemplo, aí faz uma entrada aqui, tira o seu risco no 100%, né? Ou se você for mais cauteloso, um pouco abaixo da mínima. E aí depois você vai acompanhando essa operação e conforme ele vai fazendo as correções, você pode ir tentando fazer um aumento de mão, né? Então, toda vez que ele apresentar o mesmo padrão, você entra novamente com mais um lote e vai aumentando a sua posição, né? Fazendo o uso com a própria gordura que o mercado vai te fornecendo, tá bom? Eu ficaria bem atento, então, a uma possível correção do preço agora, uma vez que ele está nessa região muito difícil dele continuar. Então, aqui, ó, se a gente olhar para cá, ele está batendo nos 50%, né? E aí, se ele de fato fazer uma correção forte, aí a gente começa a olhar para umas pernas maiores, tá? Aí ele poderia, de repente, buscar a média de 200 mesmo aqui, que é o 61,8,
ou a MED 72, que está perto dos 50% da retração. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, desculpa pela voz. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.